Olá, galera do nono ano A, nono ano B, Escola Diogo Vital de Siqueira. Pessoal, agora vamos falar sobre a representação geométrica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Certo? Tá no livro de vocês, pessoal, este assunto aqui, esses slides, certo? Na página 150, certo? Página 150. Veja como podemos representar uma equação do primeiro grau com duas incógnitas no plano cartesiano. Representar a equação x mais y igual a 3 no plano cartesiano. Né? Pessoal, o que seria o plano cartesiano, né? Só relembrando aqui. Plano cartesiano, pessoal, a gente vai ter aqui, ó, uma reta na vertical, outra reta na horizontal. Essas retas a gente chama de eixos, né? Acredito que vocês viram isso no sétimo ano, sexto ano, não sei bem qual a série que vocês viram, mas a gente vai relembrar aqui rapidinho, certo? Esta reta na vertical a gente chama de eixo Y. Esta reta na horizontal a gente chama de eixo X. O ponto de encontro a gente chama de origem, a gente chama de zero. E essa reta, pessoal, ela são retas com representação dos números inteiros, certo? Para a direita, no eixo X, a gente tem aqui 1, 2, o 3, o 4, o 5 e assim vai, pessoal. À esquerda a gente tem o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5 e assim sucessivamente. O importante, pessoal, é que essa distância aqui, ó, seja mais ou menos a mesma. Eu estou fazendo aqui mentalmente, certo? Mas o ideal é que vocês façam com a régua, né? Quando vocês forem representar o plano cartesiano, vocês estão de posse de uma régua e vão fazendo essa distânciazinha aqui todas iguais, certo? De preferência de 1 centímetro, da medida que vocês acharem melhor, certo? Mas essas distânciazinhas aqui tem que ser iguais, certo? Para que fique certo, para que fique uma representação realmente idêntica, né? No eixo Y, pessoal, a parte de cima é positiva, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Para baixo aqui fica menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Que é a ideia mais ou menos, pessoal, do plano cartesiano, certo? Dois eixos. O vertical a gente chama de eixo Y, o eixo das ordenadas, e o eixo Y é o eixo das abscissas, tranquilo? Então, uma representação, por exemplo, de um par ordenado x, y, o número que representa o x, ele vai estar aqui nesse eixo aqui, ó, no eixo do x, certo? E o número que representa o y vai estar no eixo vertical, no eixo y. Por exemplo, o par ordenado 1, 2, o 1 representa o x, então vai estar aqui, ó, no eixo das abscissas. Então 1 vai estar aqui, né? E o 2, pessoal, o 2 representa o y, então vai estar no eixo das ordenadas, vai estar aqui. Como que eu represento, professor, este ponto aqui no plano cartesiano? Você traça, né, pessoal, duas retas paralelas, né, ó. Reta paralela na vertical, reta paralela na horizontal. E o encontro delas é o referido ponto, certo? Neste caso aqui, ó, aqui é o ponto 1, 2.
Professor, eu quero representar agora o ponto menos 2, 3, por exemplo. O que é isso, pessoal? Implica o quê? Que o x é menos 2, já que é um par ordenado, e o y é 3. Então eu vou aqui, ó, o x é menos 2, então o x vai estar nesse eixo aqui, ó. Esse eixo aqui. E o y, pessoal, é 3. O y é 3. Então o y vai estar nesse eixo aqui, ó. Reta paralela aqui, ó. Aí o ponto de encontro delas, pessoal, é o ponto, né, ó. Então aqui vai ser a representação, né? Do par ordenado menos 2, 3, né? Tranquilo? Isso aqui foi só para relembrar um pouco, pessoal, a ideia do plano cartesiano, já que ele falou aqui na definição. Vejamos como podemos representar uma equação do primeiro grau com duas incógnitas no plano cartesiano. Então aí eu só relembrei o que é o plano cartesiano, né? Aí representar a equação x mais y igual a 3 no plano cartesiano, inicialmente construímos um quadro, né? E escolhemos alguns valores para x e calculamos o valor de y correspondente. Assim, encontramos alguns pares ordenados, que são a solução dessa equação. O examinador, o elaborador do livro, pessoal, ele usa a seguinte estratégia. Eu vou atribuir valores a x, e vou encontrar o valor do y. Que números eu vou atribuir? Ele pegou um número à esquerda da origem, o menos 1, pegou a origem, o número 0, quando x foi igual a 0, e pegou 1 à direita da origem, né? Pegou o menos 1, à esquerda da origem, pegou o 0, pegou 1. Essa estratégia, pessoal, é bastante inteligente, certo? Sempre que vocês puderem, quando for representar alguma representação no plano cartesiano, algum ponto, algum par, alguma solução, vocês não deu o valor do x, vocês vão atribuir o valor do x, vocês usem sempre essa estratégia, utilizem o menos 1, o 0 e o 1. Porque o cálculo fica melhor, né? O cálculo fica bem simples. Por exemplo, a equação, ó, x mais 3 igual a 3. Aqui, ó, o y. A equação é x mais y igual a 3. Eu atribuí o valor do x, ó, menos 1. Então fica menos 1, né? Onde é x eu botei menos 1, mais o y igual a 3. Implica que, vou isolar agora, vou deixar só o y no primeiro membro, né? Y vai ser igual a 3. Eu tinha menos 1, quando eu passou para o segundo membro, ele vai como mais 1. Então y é igual a 4. Então quando o x for menos 1, o y é igual a 4. Eu encontrei o primeiro par ordenado aqui, ó. Quando o x for menos 1, nesta equação aqui, o y vai ser igual a 4. O valor 0. Fica bem simples também da gente calcular, né? Então, quando o x for 0, eu substituo, né, x por 0, fica 0 mais y igual a 3. Implica que o 0 passando para o outro lado é 0 do mesmo jeito. Então, eu elimino logo ele aqui. Então, fica que quando o x for 0, o y é igual a 3. O 0 passou para o outro lado lá, ó. 3 mais 0 continua 3. Então, o par ordenado vai ser, ó, x igual a 0. Quando eu substituir nessa equação aqui, o y vai ser 3. Encontrei o segundo par ordenado. Um terceiro par ordenado, para a gente representar no plano cartesiano lá. X igual a 1, para ficar bem simples também meu cálculo, né? Então, onde tem x, eu vou substituir por 1. Fica 1 mais y igual a 3.
Implica que, isolando agora o y, né, isolando o y, quem tem variável, quem é incógnita, eu vou deixar no primeiro membro, quem não é, eu jogo para o segundo. Então, isolando aqui, eu fico com y igual a 3, porém eu tinha mais 1. Tinha mais 1. Quando ele foi para o segundo membro, foi como menos 1. 3 menos 1 é 2. Então, quando o x foi igual a 1, o ordenado x foi igual a 1, o y é 2. Tranquilo? Encontrei 3 pares ordenados desta equação aqui. Já posso representar o gráfico lá? Com certeza, pessoal. Com certeza. Encontrei aqui, ó. Quando o x foi igual a menos 1, eu encontrei que o y era 4. Então eu encontrei este ponto aqui, ó. Aqui ele fez na escalazinha, pessoal, ó. Ele utilizou uma réguazinha aqui, ele fez, ficou tudo bem direitinho, certo? Eu aconselho que vocês também façam uso de uma régua. E pode utilizar essa distânciazinha de 1 centímetro na régua, né? Para ficar bem bacana, para não ter como errar. Aqui, ó, quando o x foi igual a menos 1, traço aqui a paralelazinha aqui, ó. Então, o menos 1 é qualquer ponto aqui, ó, nesta paralela aqui na vertical. Só que como eu encontrei o y igual a 4, é uma reta paralela à horizontal. Então, o encontro delas, ó, foi aqui, né, ó. Certo? O encontro delas foi aqui, ó. Quando o x é menos 1, o y é igual a 4. Quando o x foi 0, o x foi igual a 0, o y igual a 3, o encontro foi aqui, neste ponto aqui, ó. Quando o x foi 1, foi o terceiro ponto, né? A gente encontrou 3 pontos. Menos 1, x menos 1, y igual a 4. X igual a 0, o y foi 3. E o x igual a 1, o y foi 2. A gente encontrou esses 3 pontos aqui, certo? Utilizou esses 3 pontos aqui, ó. Menos 1, 4, 0, 3, 1, 2. Quando o x foi igual a 1, traçamos aqui a paralela, o y foi igual a 2. Traça aqui a horizontal, onde elas se cruzarem é o ponto. Tá aqui, ó, o ponto se cruzar aqui, 1, 2. Fazendo agora a ligação dos pontos, pessoal, a gente percebeu, ó, que quando ligou os pontos, a gente encontrou uma reta. Então, a representação geométrica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas é uma reta. Professor, isso sempre? Sempre, 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 pessoal. Falou de equação do primeiro grau com duas incógnitas, a representação geométrica sempre será uma reta. Certo? Vou parar por aqui e voltarei com as atividades sobre representação geométrica.